Está escrito assim, Êxodo capítulo de número 19, versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lá eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Amém? Vou ler mais uma vez essa ordem do Senhor que Ele dá a Moisés. Diz também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os, e amanhã, hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Amém? Eu vou ler o versículo de número 10 e 11 e você repete comigo no bom som em alta voz. Vamos lá. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor, diga comigo, o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Amém? Você crê nisso? Então desocupe as tuas mãos e use-a para dar a sua melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Aplaudindo com toda a tua força, vai glorificando a palavra do Senhor. E enquanto você aplaude, abre a tua boca e vai dando glória ao nome do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido e Deus bendito, meu Deus, a tua palavra vai ser ministrada agora, meu Deus, e nós queremos ouvir da tua voz, do teu Espírito Santo. Então, meu Deus, fale agora com cada vida, cada pessoa que está aqui nesta tarde. Remova, meu Deus, todo impedimento contra a pregação da tua palavra. Prepare o ouvido para ouvir e o coração para receber. Envie a palavra, meu Deus, e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Pode sentar, por favor. Deus chama Moisés do monte Sinai. E Deus quer se revelar ao povo. Deus quer se mostrar ao povo. E para Ele se revelar ao povo, o povo precisa estar pronto. E eles devem fazer com muito cuidado esses preparativos, sob pena de, se Ele, Deus, descer ao terceiro dia e encontrar o povo despreparado, irão perecer, vão com a própria vida. Então Deus chama Moisés e passa a oração dizendo: Moisés, é o seguinte, vocês terão 2 dias para se prepararem, hoje e amanhã. E nesses 2 dias que vocês terão para se preparar, vocês irão lavar as vestes de vocês. O homem casado não se achegará à sua mulher. O monte vai ter um termo, um limite. Quem ultrapassar o limite deste monte, seja homem, seja animal, vai pagar com a própria vida também. Então, avisa o povo que ao terceiro dia
eu vou descer e eu quero que todos estejam prontos para que eles possam me ver. Senão não poderão me ver, se eles não estiverem prontos. Então, para que Deus venha no Monte Sinai e o povo consiga ver a imagem do Senhor e ter um encontro com Deus, é necessário o povo estar preparado para a chegada do Senhor no Monte Sinai. Então Deus vai dar algumas instruções, eu quero que você veja aqui, no versículo de número 12, Deus dizendo: e marcará limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, que não subais ao monte, ou seja, ninguém suba aqui no Monte Sinai, nem toqueis no seu termo, todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Então Deus disse: olha, estou colocando limites, ninguém ultrapasse os limites, vocês devem respeitar. Avisa o povo, Moisés, se não respeitar o limite, certamente morrerá. Então avisa o povo, não é para se achegar até mim, até eles estarem prontos. Se eles, de forma atrevida, desrespeitar isso, vão morrer. Se tocar no monte, sem estarem prontos, santificados, todos vão morrer. Então Deus coloca esse limite. Não pode se aproximar de Deus com a vida de qualquer jeito. Deus não aceita que a pessoa que vai se aproximar a Ele viva uma vida dissoluta e se achegue diante dEle, desrespeitando os termos e os limites, porque Ele é santo. Então, por Ele ser santo, Ele exige que para o seu povo venha se aproximar dEle e está próximo a Ele. Ele exige que o povo esteja preparado. Por isso que no versículo 10 ele disse: vocês terão 2 dias, e no terceiro dia eu vou descer no Monte Sinai. Então não diga ao povo que eles devem estarem prontos. E aí olha só, verso 13: nenhuma mão tocará nele, ou seja, nenhum curioso. Não tente agir com curiosidade, Moisés. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Deus está sendo bem claro: se vocês desrespeitarem esses limites, vocês não vão viver. Vocês vão trazer condenação sobre a vida de vocês. Então não se aproxime do monte, que seria o local aonde Deus iria se manifestar. Ou seja, aonde Deus se apresenta, o homem tem que aprender a respeitar os termos. Se a pessoa não respeitar os limites que Deus estabelece pelo seu próprio poder, a pessoa está trazendo sobre ela condenação. E Deus está dizendo: nem animal e nem homem. Não é para ninguém chegar ao termo deste monte sem estar santificado e sem estar prontos. Ou seja, só vão poder se aproximar perante mim se estiverem santificados, com as vestes limpas e prontos. Se estiverem prontos, certamente morrerá. Olha só aqui, ó. Não viverá. Soando a buzina, o chifre de carneiro, longamente, então subirão ao monte, só quando forem anunciados. Vocês vão receber um sinal, que é o toque do chofar, a trombeta. Quando vocês ouvirem a trombeta, é a autorização que vocês podem subir ao monte, para estar diante de mim. E aí, disse ao povo, olha só, Moisés vai dizer ao povo, verso 14: então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas vestes.
Então Moisés desceu ao povo e disse: minha gente, é o seguinte, santificai. Vocês têm que santificar hoje, amanhã e lavar as vestes. Vocês têm 2 dias para se santificar. E nesses 2 dias vocês irão se santificar. Então quando Moisés desce, passa a instrução a todo o arraial, mais de 600.000 pessoas que está no deserto, fora mulheres e crianças. A contagem chega a quase 1 milhão de escravos que saíram do Egito. Estão no deserto do Sinai, num descampado gigantesco, calor ensurdecedor. O deserto do Sinai é muito quente. Estão acampados com tendas, espalhados pela face da terra. Moisés anuncia aos chefes de cada casa, dizendo: avise para cada um, vocês terão 2 dias, santifica-os e lavem as vestes, porque o Senhor no 3º dia vai descer nesse monte. E na hora que ele descer, ele quer encontrar todo mundo pronto. E na hora que ele soar o sonido da buzina, então vocês estarão prontos para entrar e ultrapassar o termo e estar na presença do Senhor e ver o Senhor na sua semelhança. Então olha só, o povo está se preparando. Deus está dizendo: vocês vão se preparar para poder me ver. Se vocês não estiverem prontos no 3º dia, não poderão me ver. Eu não vou me manifestar a vocês. Então eles terão 2 dias para se prepararem. E eles fizeram, como Moisés disse aqui no verso 15. Não todos. E disse ao povo: estáis prontos. Olha aí, versículo 15, a ordem de Moisés: estáis prontos ao 3º dia e não chegueis a... Ele é bem claro. No 3º dia vocês têm que estar prontos. E o casado não se achegue à mulher para não ter relação sexual. E ter relação sexual com a mulher, sai a semente de cúpula e ele está contaminado, então ele não vai poder ver ao Senhor. Então Moisés diz: casados, não mantenham nada, inclusive com as suas esposas. Se abstenham de ter algo com as suas mulheres. Estejam lavados, limpos, puros, prontos para o 3º dia, porque o Senhor vai descer. Então essa é a preocupação de Moisés, que no 3º dia Deus vai se apresentar. E a preocupação de Moisés: na hora que Deus descer no Monte Sinai, esse povo tem que estar todos prontos e preparados para receberem ao Senhor. E aí Moisés desceu do monte, deu essa... 2 dias o povo tiveram tempo suficiente para se preparar. 2º dia, Moisés passa o pregão, manda reunir o povo diante do Monte Sinai, aonde Deus vai descer naquele dia. E aí, 3º dia, o povo está todos reunidos diante do monte, na expectativa do Senhor descer e eles poderem ver o Senhor na sua semelhança, com poder e grande glória. E a expectativa é grandiosa entre o povo. Está todo mundo na expectativa: nós vamos ver Deus descer a olho nu no Monte Sinai. E é impressionante. Você tem ideia da dimensão da coisa? Eu estive no Monte Sinai, eu fui no topo do Monte Sinai. Leva-se 3h30 para você chegar no cume do monte. Para você subir no Monte Sinai, você sai por volta de 2 da manhã, 2h30 do acampamento, onde fica no meio do deserto. Por volta de 3 horas você começa a subir. Quando o sol está nascendo, você está terminando de subir o monte. E é um paredão tão alto, tão gigantesco, que lá de cima, do cume do monte, as trilhas você vê como se fossem linhas bem pequenininhas, de tão alto que é. E o descampado embaixo, onde o povo ficou. Então o povo está na expectativa de que Deus vai descer no cume do monte
e eles verão a glória de Deus e a grandeza de Deus no cume do monte. Essa é a expectativa do povo. E muitos se prepararam para esse momento. Muitos dos que estão ali realmente se santificaram, se afastaram, se abstiveram das mulheres, lavaram as suas vestes, se purificaram, se prepararam, receberam o Senhor que nos tirou do Egito. Nós vamos conhecer aquele que nos tirou com mão forte. A expectativa é grande no meio do povo, e Deus olha lá para baixo e vê que dentre o povo existe alguns que não estão prontos, que não levaram a sério a ordem de Moisés, que é a ordem do próprio Deus. E Deus vai dizer: Moisés, olha, diga para eles não se passarem, porque quando a buzina tocar, eles subiriam ao monte para ver, porque essa foi a ordem. Olha só, no versículo de número, capítulo 19, versículo 13: nenhuma mão tocará nele, porquanto certamente será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Veja que Deus diz: eles vão esperar o sinal para eles subirem ao monte. E eles, quando subirem ao monte, eles verão o Todo-Poderoso. No terceiro dia. Então o povo se chegou no terceiro dia. Só que nem todo o povo estava preparado. Porque Deus vai descer no terceiro dia. E quando Deus descer no terceiro dia, olha só aqui no verso 16. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o arraial em que estava o povo. Então, no terceiro dia, logo ao despontar da manhã, aquele deserto, que logo pela manhã você vê o sol rachando, céu azul, aquele monte todinho foi coberto de uma nuvem de glória. Começou a haver trovões e relâmpagos, como se fosse acontecer um grande temporal, e se ouviu o sonido de buzina muito forte, ou seja, era o sinal que era para que o povo subisse ao monte. Mas Deus leva chamar Moisés e dizer: Moisés, traz o povo para fora do arraial. Olha só, verso 17. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se em pé diante do monte. Então Moisés disse: agora, olha só, vocês vão se encontrar com Deus. Vocês agora terão uma experiência que irá marcar a vida de vocês para sempre. Vocês vão ver Deus. Vocês irão subir ao monte. Ou seja, milhares de gente que está ali, durante os 2 dias, foi de preparação. Poxa, nós vamos subir ao monte, nós vamos ver Deus. Nos lavamos, nos abstivemos das mulheres, nos preparamos, nos santificamos, estamos prontos. Olha só como é que está o monte fumegando. Olha só, e o Sinai fumegava, como se fosse uma brasa viva. Olha no verso 18: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. O próprio Deus desceu com seus séquitos e miríades de anjo sobre o monte Sinai, de maneira que aquela rocha imensa fumegava. Não vai dar para o Alisson pegar agora, porque tem essa foto no meu Face, que eu tirei em 2008 quando eu estive lá, do paredão que eu tirei do monte Sinai. Mas toda aquela rocha do Sinai fumegava como uma brasa acesa diante dos olhos de todo o povo, de maneira que saía fumaça, como se fosse uma fornalha.
acesa, subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. A visão era horrível. Aquela rocha gigantesca, que se leva 3 horas para escalar ela e subir até o topo dela, acesa, brilhando como se uma brasa viva, e todo o povo ali na expectativa: nós vamos poder subir lá em cima e ver Deus. Deus está lá em cima. Chegou a hora de nos encontrarmos com Deus. Chegou o momento de nós vermos o sinal, o Deus Todo-Poderoso. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. O povo está ciente que Deus está ali naquele monte. Moisés está falando com Deus, e Deus responde da montanha, de maneira que o monte treme, como se fosse uma geleia. O povo está temeroso, o povo está com muito medo. O Senhor desce sobre o monte, sobre o cume do monte, e Deus chama Moisés. Deus disse: Moisés, sobe só você. Nessa hora, Moisés não esperava que somente ele iria subir. Porque o que Deus falou há 3 dias atrás? Que era para o povo se santificar, se lavar, estar pronto, porque no 3º dia ele desceria, e o povo, ao sonido da buzina, entraria também na onde? No monte. 3 dias depois, o povo todo foi para o pé do monte. Deus está lá sobre o monte. Moisés fala com Deus e Deus responde. E agora Deus chama só Moisés. Olha aqui no versículo de número 20. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. O povo não subiu. Só você, Moisés, sobe. Como se só fosse Moisés que tinha levado a palavra de Deus a sério. Mas era para todo o povo, na hora do sonido da buzina, na hora que tocasse o barulho e ouvisse o som da buzina, era para todo o povo se achegar a Deus. Mas o povo está parado ao pé do monte. Deus chama Moisés e diz: você sobe. E Deus vai dizer: Moisés, desce e protesta ao povo. Olha só agora aqui no versículo de número 21. Deus dizendo a Moisés: e o Senhor disse a Moisés: desce, protesta ao povo que não transpasse o termo para ver ao Senhor. Ou seja, Deus disse: Moisés, desce e diz que o povo não pode passar esses limites para me ver. Eu estou proibindo o povo de se achegar até mim. Mas não era a vontade de Deus que esse povo chegasse até ele? Subisse ao monte? Olha aqui no versículo 13, olha só no versículo 13. Deus falando com Moisés, que não era para tocar no monte, que não era para subir, etc e tal. Mas ao soando a buzina, no versículo 13, soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Deus disse: Moisés, no 3º dia, quando a buzina soar e eles estiverem santificados, com as vestes limpas, com as vestes lavadas, puros, limpos, eles subirão. Mas 3 dias depois, Deus desce no monte Sinai, fala com Moisés, o povo ouve a voz de Deus, vê a manifestação de Deus no Sinai de forma poderosa. Mas Deus disse: Moisés, só você sobe no cume do monte. Chega lá, Deus diz: desce e protesta diante do povo para não transpassar esse limite. Olha só no 21, aonde nós lemos: então disse o Senhor a Moisés: desce. Parece que está fazendo Moisés de bobo. É 3 horas para subir a pé e 3 horas para descer. Moisés vai levar 3 horas andando, e Moisés já é um homem velho de mais de 120 anos.
subindo até o Monte Sinai. Quando chega lá em cima, no topo do monte, face com Deus, Deus disse: desce e protesta. Olha só, ao povo que não transpasse o termo para ver ao Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. Ou seja, tem muitos deles que não estão prontos nem preparados para subir. Escute o que eu vou te dizer. Olha o que Deus está dizendo claramente: muitos dentre vós não estão preparados para ver ao Senhor. Deus disse: se eles subirem, vão morrer. Vão morrer e vão pagar com a própria vida, porque não estão santificados e não estão preparados. Olha só, versículo 22. E também os sacerdotes que se cheguem ao Senhor se hão de santificar. A queixa de Deus aqui é: eles querem se achegar diante de mim sem santificação. Inclusive, teus irmãos que são sacerdotes deveriam se santificar. Versículo 23, 22. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não lance sobre eles. Então disse mais o Senhor, disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao Monte Sinai. Olha aí, não vai poder, porque tu nos tem protestado, dizendo: marca termos no monte e santifica. Deus disse, Moisés disse: então ninguém vai poder subir, porque o Senhor marcou termo e disse para santificar. Então quer dizer que dentro do povo ninguém está santificado? Mas 2 dias atrás, qual foi a ordem de Deus, minha gente? Não foi santificar? Eu te pergunto, você se preparou para uma santa ceia hoje? Se santificou? Purificou? Se absteve das coisas erradas? Se preparou? Ou não, pastor, é a santa ceia, eu vou lá igual o povo. Não tem problema, igual o povo que está aqui diante do Senhor. Moisés disse: o povo não poderá subir ao monte, porque tu tens protestado. Qual é o protesto de Deus? Não estão santificados. Se eles subirem, eu me santificarei neles, e se eu me santificar neles, eles todos morrem. Então ninguém pode subir, porque não estão prontos no terceiro dia, porque a ordem era: estejam prontos para o terceiro dia. Eles achou que daria tempo para se aprontar, se preparar e dizer: não, vamos lá. Porque tem pessoas que é assim, vem para a igreja, vem de qualquer jeito, nem se prepara para ir servir ao Senhor. Não, chega lá e já vai fazendo as coisas. Não, chega lá, já entra na hora do louvor, já nem está nem aí, já pega o culto no meio. E tanto bom, é assim mesmo, Deus entende. Deus disse: se prepare antes para estar na minha presença, porque eu sou santo, e sem santificação ninguém verá o Senhor nessa terra. Então não adianta a pessoa querer ver Deus, querer um encontro com Deus, ter um encontro com Deus, ter vida com Deus, mas não se prepara para buscar ao Senhor. Não existe isso, gente. Você não está vindo aqui buscar homem, não. Você não está vindo se apresentar ao pastor da igreja, nem a pastora da igreja, nem ao ministério, nem a placa do ministério. Você tem que saber, quando você sai da tua casa e sai do teu lugar de trabalho, da tua casa, e diz: eu vou no lugar aonde tem culto, seja na Nova Geração ou em qualquer outro lugar, você não está indo lá se encontrar com ninguém, não. Você está indo lá se encontrar com Deus Todo-Poderoso, e sabendo que Deus está nesse lugar. E se Deus está nesse lugar, Ele quer que você chegue aqui pronto, preparado, santificado, para poder encontrá-lo e ver a presença dEle se manifestar sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Você não pode servir a Deus de qualquer jeito. Está cheio de gente se apresentando diante de Deus sem santificar, em pecado, achando que Deus aceita. Deus disse: gente, vocês têm 2 dias para se preparar. Deus deu 2 dias.
Deus ainda dá tempo. Escuta o que eu vou te dizer. Não brinque com o tempo que Deus te dá. Eu não disse isso de manhã, eu vou dizer à noite. Deus tem tempo. Deus trabalha com períodos e tempos. Não brinque com o tempo que Ele te deu para te santificar, porque quando esse tempo acabar não tem mais conversa. Ah, pastor, não aconteceu nada ainda. Estou vivendo no pecado e estou vivendo ainda, nada me aconteceu. Olha aí, pastor, isso é coisa da igreja. Calma, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. A Bíblia diz que Ele é tardio em irar-se, mas Ele ira. Ele ira-se. Ele deu 2 dias para o povo. Ele disse: vocês têm 2 dias. Eu não estou descendo desavisado. Estou avisando que eu vou descer. Estou avisando que eu vou me apresentar neste monte. Eu vou me apresentar a vocês. Eu estou avisando de antemão. Estou dando tempo para vocês se preparar, porque tem muita gente assim: eu não tenho tempo, né, pastor? Não tenho tempo para servir a Deus. É que não tem tempo, né? Então não deu tempo para fazer, não deu tempo para orar, não deu tempo para jejuar, não deu tempo para ler, não tem tempo. Ele dá tempo, é nós que não sabemos usar o tempo que Ele nos dá para nos preparar para estar pronto quando Ele chegar. Porque tempo Ele dá para todo mundo, sim ou não, igreja? Tempo Ele dá para todo mundo. O que esse povo ficou fazendo 2 dias que não se aprontou? Ô, minha gente, 2 dias para lavar a roupa, tomar um banho e se santificar e se apartar da mulher. Olha o pedido de Deus. Moisés desce e avisa o povo o seguinte: santifica, ou seja, se separe de tudo que está fazendo errado, pare de pecar, pare de fazer o que estiver fazendo de errado. Santificar é se separar. Diga o povo para parar de pecar, de fazer o que está fazendo de errado. Tem 2 dias para eles fazerem isso. Ô, minha gente, 2 dias não dá para cortar muitos maus hábitos, sim ou não? Em 2 dias, quem bebe não dá para parar de beber? Sim ou não? Para Deus. Ô, fulano, fica 2 dias sem beber para Deus aí. Porque Deus vai se apresentar. Vamos. Não, eu vou beber uns 2 dias e se Deus quiser descer, Ele desce comigo mesmo assim, pastor. Não dá para ficar 2 dias sem fumar? Para poder buscar a Deus? Não dá para ficar 2 dias sem pornografia, sem pecar? Para viver em santidade diante de Deus? Não dá para abandonar as coisas erradas em 2 dias? E lavar a roupa? Que roupa é essa que deve estar suja? Porque 2 dias não deu para lavar uma roupa? Quem tenha mais filho tinha uns 10, vamos colocar. Tinha que lavar a roupa de 10 filhos. Ô, pastor, era no deserto, mas no deserto não faltou água, porque Ele abriu água na rocha e fez dos poços água doce. Água tinha. Qual era a desculpa desse povo que 2 dias não foi o suficiente para eles se prepararem para no 3º dia estar pronto? Roupinha limpa, cheirosa, vida limpa, santificada, prontinha para receber a Deus. O que estava faltando? Deus disse: não vai. Fala para o povo que não é para vir não. Ninguém vai me ver, no versículo 21, ó. E disse o Senhor a Moisés: desce e protesta ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor. Não vai me ver não. Ninguém aqui vai me ver. Diz lá que não vai, porque senão tem muitos aí que vão perecer. Olha, para o bem, era como se Deus está dizendo: Moisés, para o bem do povo, eles vão morrer, vão pagar com a própria vida. Então é melhor eles vivos do que mortos. Mas não podem se achegar a mim, não podem me ver. E a vontade de todo mundo aqui é ver a Deus um dia. Quem quer ver? Todo mundo quer ver o Senhor, como Ele é. Todo mundo quer saber como é que é Deus. Mas esse povo foi impedido de ver ao Senhor, porque não estavam prontos. As vestes não estavam limpas,
e a vida não estava santificada. As vestes, a vestimenta aqui, texto, está falando da roupa literal mesmo que era para lavar. Porque a roupa é a extensão do ser. Como assim, pastor? A roupa que você veste, ela é a extensão da sua natureza. Por que você veste roupa? Por que você veste roupa, minha gente? Por que você está vestido agora à noite? Oi? Para não ficarmos o quê? Pelado, porque se alguém ficar pelado aqui é vergonhoso, sim ou não? É escandaloso. A roupa serve para cobrir a imoralidade do nosso corpo. A roupa foi feita para cobrir a imoralidade. A roupa só serve para uma coisa, para cobrir a tua imoralidade. Quando você é uma pessoa imoral, você anda mostrando tudo mesmo. Até o que não deve, você mostra. Porque a roupa é para cobrir o quê? A imoralidade do nosso corpo. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Quando Adão e Eva pecou, Deus o expulsa do jardim do Éden, mata um animal e faz túnicas de pele de animais e veste os dois e o expulsa do jardim do Éden. Para cobrir a imoralidade dos dois. Porque quando eles comem do fruto, desobedecem a Deus, pecam a Deus, diz que os olhos deles foram abertos e perceberam ambos que estavam nus, e sentiram vergonha e se esconderam e cozeram folhas de figueira e taparam as genitárias. Então, ou seja, a roupa é para cobrir a vergonha do homem. Então, o que a roupa representa, pastor? A vida moral da pessoa. A roupa representa moralidade. A moralidade dela. O que Deus está dizendo? Lave as vestes. Lavar as vestes, hoje, para mim, para você, não é lavar a roupa que nós estamos vestidos. Lavar as vestes é lavar-se de imoralidade. Nós temos que vestir de vestes de justiça, vestes santas. Porque se eu e você não estivermos vestidos de vestes de justiça, de santidade diante de Deus, nós estamos cobertos de moralidade, de imoralidade. Então a tua vestimenta é a mentira, a tua vestimenta é a fornicação, a tua vestimenta é o adultério, a tua vestimenta é a falsidade, a tua vestimenta passa a ser o engano, o roubo, a mentira e todo tipo de pecado imoral que comete aonde? Na carne. Então Deus está dizendo que para o homem se aproximar diante de mim, ele tem que se lavar da sua imoralidade. Ele tem que se lavar desta imoralidade e vestir uma veste santa. Porque quando ele expulsa o homem do Éden, ele veste o homem para cobrir a sua imoralidade. E os lança fora do Éden e diz: não vai comer mais da árvore da vida, não vai se alimentar do fruto do conhecimento do bem e do mal, e nem da árvore da vida. Estou vetando eles de se alimentar da árvore da vida e que vivam para sempre. Então, ou seja, quando Deus, ele expulsou Adão e Eva do jardim do Éden e manda os fora do jardim do Éden com aquela túnica, agora a humanidade vai estar sempre coberto de trapos. A sua moral vai estar sempre corrompida por pecado. Então a maldade vai crescer no homem. E as mesmas vestes estando sobre ele, não vai cobrir a moralidade. A moralidade vai escancarar de uma forma tão grande que no livro do Gênesis, capítulo 6, Deus decide varrer a humanidade por causa do pecado, com o dilúvio. Deus disse: não vai mais contender a minha alma com o espírito do homem, porque os seus dias são maus e nele só há maldade e imoralidade. Então desfarei toda a carne e todo ser vivo na terra.
Então Deus decide acabar com tudo, porque Ele olha na terra e não vê homens santos, santificados e morais. Homens que estão com a vida espiritual turpada, não tem pureza, não tem santidade, no corpo, na alma e nem no espírito. E Deus disse: eu vou desfazer com toda a carne. Não dá para deixar esse povo mais vivendo no planeta, porque a imoralidade é grande. Então vou desfazer com toda a carne. Então Ele exige que o homem, para se aproximar dele, minha gente, tem que estar com a vida regada de moral e espiritualidade. Uma vida espiritual. Tem que ter uma vida espiritual e uma vida moral. Tem gente que só se preocupa com a vida espiritual. Eu sou cheio de Deus, sou cheio de Deus. Mas você olha a vida moralmente da pessoa à volta dela, só Jesus Cristo. Não há moralidade nenhuma. É uma pessoa desleal, é uma pessoa que duas palavras, é uma pessoa que faz uma coisa, faz outra, é uma pessoa que não cumpre com seus contratos, é infiel, é desobediente a pai e mãe, é insubordinada, é rebelde, é desobediente. Então, ou seja, ela se veste de uma espiritualidade, quanto as suas vestes morais são trapos. Quantas pessoas você conhece assim, que se veste de uma espiritualidade, mas vai ver a vida moral da pessoa? Vai ver a vida moral, se veste de santo, eu sou de Deus, se veste de uma moralidade, mas é um 7-1 da fé dos infernos, compra, não paga, cheio sem fundo. Você olha a pessoa, nossa, que espiritual, mas é fofoqueira feito Satanás, a língua cheia de veneno, mas é espiritual, se veste de uma espiritualidade, mas não se veste também de moralidade. Ou seja, santificação no corpo, na alma e no espírito. É o que Deus disse: vocês vão lavar as vestes, para que vocês se lembrem que para se achegar até mim, tem que estar com a vida lavada, tem que estar com a vida santificada. Pastor, e como nós vamos fazer isso, pastor? Como que nós vamos fazer isso? João 3, Jesus disse assim: arrependei-vos e sede batizados. Nós temos que lavar a nossa vida com água, pelo batismo, arrepender e se batizar nas águas. Após se batizar nas águas, nós recebemos umas vestes espirituais, recebemos o Espírito de Deus sobre a nossa vida. Pastor, e agora o que nós devemos fazer? Mateus 3, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Seja, agora leve uma vida de santidade, de santificação, no corpo, na alma e no espírito. E então, João 3, Jesus disse assim: então você verá o reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, sobre a sua vida. Então você vai poder ver o reino de Deus, se você nascer da água e do espírito também. Por isso ele disse a Nicodemos: Nicodemos, por isso eu te digo, necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. Ou você lava as tuas vestes e se santifica, ou você não vai ver o reino de Deus. Vá comigo em João 3. Olha Jesus dizendo: para se chegar ao reino dos céus, ou você lava a tua vida, ou você vai ver Deus. Há um lugar muito horrendo te esperando. João 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Olha o que Jesus disse a Nicodemos, minha gente. E assim que você encontrar aí, diga glória a Deus. Jesus disse assim, verso 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer do igreja, da água, olha aí, tem que lavar essas vestes aí, no batismo. Por isso que no batismo você recebe uma bata branca, representatividade daquilo que você vai se tornar diante de Deus, as vestes brancas. Olha aí, necessário, olha só,
Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O povo não pode entrar no monte, porque não estava com as vestes lavadas. Jesus disse: Nicodemos, não vai entrar no reino de Deus se você não nascer de novo da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso necessário é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Escute, se você não se batizar e lavar as tuas vestes nas águas do batismo, tu não vai entrar no reino de Deus. Tu pode frequentar a igreja. A santificação é primordial para ser salvo. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Não tem como ser salvo se a pessoa não tiver passado pelas águas, lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e não nascer de novo do Espírito. Não vai poder entrar. E aí, no livro de Apocalipse, capítulo 7, João, quando está tratando da pós-tribulação, João tem uma visão de mártires que foram mortos na perseguição nos últimos dias que vai ocorrer. E João perguntou: Senhor, quem são estes? E aí João disse ao anjo: Tu sabes, Senhor. E aí disse o anjo: Estes são os que vieram da tribulação e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Veja lá em Apocalipse capítulo 7, que você tem que lavar a tua vida no sangue de Jesus. Livro de Apocalipse capítulo 7, versículo de número 13. Olha o que diz: E um dos anciãos me falou dizendo: Estes que são vestidos de vestes brancas, quem são? Onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. Tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue de quem? Do Cordeiro. Quem são esses, Senhor? De onde vieram? São da tribulação, que veio a besta, o falso profeta. E eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, a única maneira de você lavar as tuas vestes agora é no sangue de Jesus. Não é com água, é com o sangue de Jesus Cristo. Manter uma vida santificada agora, após ser lavado pelo sangue de Jesus, você tem que manter a tua vida branca. Tem que manter a tua vida santificada. Para quê, pastor? Para esperar a chegada daquele que está para vir. Pastor, quer dizer que Deus vai descer na terra de novo? Vai. Evangelho de Mateus, capítulo 3, eu quero ler com você. Olha o que o anjo disse quando Jesus subiu aos céus. Ou você está achando que ele não vai voltar? E é bom que ele volte e não te encontre preparado, e aí você vai ver o que vai sobrar para você. Não esteja pronto, não. Porque ele disse o quê? No terceiro dia esteja o quê? Pronto. No terceiro dia ele não ressuscitou dos mortos? Não foi? Comeu e bebeu com os discípulos 40 dias e depois subiu aos céus. Veja aqui em Mateus capítulo de número. Evangelho, Novo Testamento. Olha só. Deixa eu ver se é em Mateus ou é em Lucas que os anjos falam. Quando ele sobe aos céus. Vou pegar o capítulo certo.
Abre em Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19, quando ele começa a subir aos céus. Marcos, capítulo de número 16. Versículo de número 19. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: ora, o Senhor, depois de ter ele falado, foi recebido nos céus e assentou à direita de quem? Ele se assentou à direita de quem? Ele foi subindo aos céus, certo? Subiu, ele vai voltar ou não? Vamos ver se ele vai voltar? Atos dos Apóstolos agora. Vamos lá. Olha só. Versículo 9, Atos capítulo 1, verso 9. Ele subiu aos céus e se assentou à direita de Deus. Vamos ver se ele vai voltar. Vamos ver o que aconteceu. Atos capítulo 1, versículo 9. Encontrou aí? Quem encontrou, diga amém. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e a nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, porque Jesus foi subindo e foi desaparecendo. E aí, estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, Jesus, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste o quê? Os 2 anjos chegou para mais de 500 pessoas que estavam vendo o acontecimento e disse: por que vocês estão olhando para o céu? O que vocês estão olhando aí? Esse mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, ele vai voltar. Pastor, ele vai voltar para quê? Para te buscar. E se você não estiver pronto, preparado, com a vida santificada, tu vai ficar. Porque em João 14, versículo de número 1, ele disse assim: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, pois na casa do meu pai há muitas moradas para vós, pois se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar lugar e voltarei para vós para buscá-lo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Então ele garantiu que foi preparar lugar e vai vir buscar as pessoas que estarão prontas, com a vida santificada, com as vestes brancas, com as vestes limpas, com as vestes purificadas, lavada no sangue dele, porque quando a trombeta soar, e aí a trombeta soando, vai chegar o dia e a hora em que eu e você, nós temos que estar prontos, preparados para se encontrar com o Senhor Jesus nas alturas, nos altos céus, para estar com Ele para todos sempre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você tem que estar pronto e pronta para a vinda do Senhor. Ou você está pronto quando isso se dá para acontecer e Ele chegar e não te ver pronto, Ele vai dizer: amigo, o que você está fazendo na minha festa e não está com as roupas adequadas? Quem permitiu você entrar? Uma parábola em Mateus 22 acerca das bodas de casamento, a festa de casamento. E aí na festa de casamento ele disse o seguinte: que um rei deu um casamento e mandou fazer o convite a todos, e vieram vários convidados. E todos tinham que estar trajando vestes nupciais. Quando o rei chegou na festa e olhou, viu um jovem que estava na festa trajando outro tipo de roupa, que não era adequada. E ele mandou chamar e disse: amigo, quem permitiu você entrar aqui? Por que você não está trajando as vestes adequadas para a festa? Aí diz que o moço emudeceu, ficou muito triste. Aí o rei disse: amarre os pés e as mãos dele
lança-o nas trevas exteriores, aonde há pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Vá comigo em Mateus, capítulo de número 22. Veja comigo em Mateus 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Versículo de número 11. Olha só, Mateus 22, 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando vestes nupcial. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de quê, minha gente? Quer um português claro? Lance no inferno, no fogo. Porque muitos são chamados, mas poucos o quê? Se você não tiver com as vestes brancas, na hora que Jesus voltar, na hora que o rei chegar, ele vai olhar e perguntar: cadê as vestes brancas? Por que as tuas vestes não estão brancas? Por que você não está trajando vestes de justiça, de santidade, de moralidade? Ele vai perguntar: por quê? Amigo, amiga, cadê as tuas vestes? Por que você não se batizou? Por que você não libertou-se? Por que você não abandonou a cerveja? Por que você não abandonou o cigarro? Por que você não abandonou a prostituição? Por que as tuas vestes estão sujas ainda, amigo? Por quê? Aí ele vai dizer aos anjos: amarre ele, amarre ela, pelos pés e mãos, lança no fogo do inferno, onde há prantos e ranger de dente, onde o seu bicho não morre e o seu fogo nunca se apaga. É para lá que você quer ir, para o inferno? É para esse lugar de tormenta que Jesus está dizendo aqui em Mateus 22, que você quer passar a eternidade queimando no fogo do inferno? Porque você quis viver uma vida do teu jeito aqui? Não quis abrir mão, não quis se preparar, como diz em João, em Êxodo 19, estejam prontos, porque o terceiro dia eu vou descer. Ou seja, quando ele descer aqui na terra, você vai estar preparado e preparada? Ou ele vai encontrar você com as roupas tudo sujas, largadas, um trapo, vivendo ainda na prostituição, na fornicação, no adultério, nos roubos, no engano, nas mentiras? É assim que você estava vendo? Vamos lá no livro de Apocalipse para ver o que vai acontecer? Vamos lá no livro de Apocalipse, olha o que está escrito no capítulo de número 22. E eu já estou encerrando. Olha o que diz aqui. Livro de Apocalipse, capítulo 21, vamos ler aqui o 21. Diz assim o versículo de número 7. Apocalipse 21, 7. Quem encontrou, diga amém. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Tem pessoas que vão morrer duas vezes, vão morrer aqui, e será lançada ainda num lago de fogo e enxofre, no inferno. Para morrer duas vezes. É muita tolice da pessoa acreditar que a vida depois daqui acabou. Acabou nada. Não, ainda tem muita coisa ainda. Como diz, tem muita água para rolar debaixo da ponte. E olha só aqui no capítulo de número 22. O que diz? Verso 14. Apocalipse
Apocalipse 22:14. Bem-aventurados, mais que felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito da árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os maus obreiros, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer o que ama e comete o que, igreja? A mentira. Então, meu amado e minha amada, o Senhor está vindo. Quando Ele vier, Ele vai achar as suas vestes limpas, para que você possa ter o direito de entrar na cidade pelas portas. Ou Ele vai te mandar nas mãos e pés e te dizer: joga no inferno. Isso aí. É assim que você vai querer ser tratado por Deus? Ou você vai querer ouvir o que Jesus disse: vinde benditos de meu Pai, e possuí o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Então hoje você tem que decidir: ou você lava essas vestes aí, esteja pronto. Como eu disse de manhã, qualquer um aqui, desde a criança ao mais velho aqui, pode morrer hoje. Se você morrer hoje, por quais portas do mundo espiritual você vai entrar? Pelos portais celestiais, com as vestes limpas, lavada no sangue de Jesus, ou vai entrar nos portões do inferno, aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga? Porque qualquer um de nós aqui podemos morrer hoje, desde uma criança ao mais velho. Mas se um de nós morrermos e formos nos encontrar com o Senhor, como é que estão as tuas vestes? Como está a sua vida? Santificada, lavada pelo sangue de Jesus? Ou vai continuar no pecado até se encontrar com a morte e com o teu Criador? Ou Ele vir com poder e grande glória, na hora que a trombeta soar e houver o arrebatamento? Você vai se encontrar com Ele? Ir para as mansões celestiais, que Ele disse em João 14? Ou vai para o inferno? Leia Apocalipse 22, diz que lá a Nova Jerusalém, nada imundo entrará nela. Nada do que é imundo, do que comete a mentira ou o pecado, não entra na Nova Jerusalém, porque lá as ruas são de ouro, mar de cristal, paredes de jaspe. Você fica encantado com a arquitetura dessa terra, você tem que ver a Nova Jerusalém. Nem de luz precisa, porque o Senhor é a luz que ilumina toda a cidade. É lá que vão os que estão lavando as suas vestes no sangue de Jesus. Você quer ir morar num lugar fantástico, nas mansões celestiais, ou o lago de fogo e enxofre, que é a segunda? Amigo, cadê as tuas vestes? Estejam prontas. Você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto para a vinda de Jesus e tem que estar pronto se morrer.